Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estou no meu escritório, que fica no Seminário Palavra da Vida, na cidade de Atibaia, onde atuo como professor. E chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, com a intenção de colaborar com a leitura e a reflexão deste lindo livro de Stanley Jones. E a devocional de hoje é a de sexta-feira. Estamos no dia de sexta-feira, na semana 5 do livro devocional O Caminho, de Stanley Jones. E o título da devocional de hoje, sexta-feira da semana 5, é mais uma pergunta, Stanley Jones. E a pergunta é a seguinte, ouça. Feita uma para a outra, eu vou repetir, feita uma para a outra. Vamos ver nas palavras de Stanley Jones como ele argumenta para responder esta pergunta. Veja como o autor fala. Vimos ontem que a nossa vontade e a de Deus não são diferentes. Elas se ajustam como a luz aos olhos, assim como a verdade e a consciência têm afinidade. Jesus disse que o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Mateus 4:4. Como o estômago e o alimento são feitos um para o outro, assim somos moldados em nossa natureza interior pela vontade de Deus, conforme expressa em suas palavras. Por isso, vivemos nelas. Perecemos em qualquer palavra que as contradiga, que contradiga a palavra de Deus. E o texto bíblico diz toda palavra, perceba, não há exceção. As pessoas perecem quando vivem de toda palavra que produz ódio, cobiça e medo. Palavras que não procedem da boca de Deus. São palavras que procedem da nossa própria boca. Vontades formadas pela palavra da nossa boca, que produz cobiça, ódio e medo. Isso que Stanley Jones está nos dizendo. Jesus disse, abre aspas, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4:34. A vontade de Deus era a comida. Ela o alimentava. A vontade de Deus alimentava Jesus. Qualquer outra vontade contrária à vontade de Deus é veneno. Meu veneno é fazer minha própria vontade, quando ela entra em conflito com a de Deus. Isso me deixa frustrado, doente. Stanley Jones está dizendo que a vontade de Deus alimentava Jesus Cristo de forma saudável e também nos alimenta, gerando vida, gerando identidade e propósito. Mas quando nos alimentamos com a nossa própria palavra, ela nos envenena vagarosamente, trazendo frustração, doença, trazendo e produzindo ódio, como vimos há pouco, dito por Stanley Jones. Independentemente da sua filosofia de vida, da revelação cristã, a vida ou da ciência dos fatos, você sai no mesmo lugar. Os filósofos Murrow e Otton negam-se a conectar sua ética com qualquer metafísica teísta. Contudo, definiram para nós exatamente o que a consciência religiosa iluminada declara. Olha o que ela declara. O dever de buscarmos o bem, não só o nosso, mas também dos nossos semelhantes. Em outras palavras, a expressão ame o seu próximo como a si mesmo está escrita em nós, como também na Bíblia. Ela é natural para nós. Ser bom é bom para você, para sua alma, sua mente, seu corpo, seus relacionamentos. Ser ruim é ruim para você, para sua alma, mente e corpo e seus relacionamentos. Você deve amar os outros para ser capaz de se amar. Aparentemente, Deus nos conectou. Se você não ama os outros, não pode conviver com eles nem consigo mesmo. Percebe? Quando vivemos das palavras da nossa boca, nós dizemos coisas do tipo, precisamos amar a nós mesmos, para então podermos amar o outro. Mas isso é veneno. Quando vivemos da palavra de Deus, descobrimos que
Dele nos fez, nos configurou para amar ao próximo. E não conseguiríamos amar a nós mesmos de forma equilibrada e correta, se não agirmos como Deus nos criou para agir, na direção do amor, para amar o próximo. Como diz o pastor Carlos Macor de forma muito linda, quando estamos diante do outro, a vida diz a nós: o amor te chama, você precisa ir. Linda essa expressão do pastor Carlos. Olha como Stanley Jones continua dizendo: uma das primeiras coisas que você deve aprender para falar em público não é pensar em sua voz, mas pensar nas pessoas e em transmitir a mensagem a elas. Se pensar em sua voz, você ficará constrangido, e uma vez constrangido, você perderá o controle. Pensar nos outros é natural para nós. É o caminho escrito em nossa Constituição. Quando eu leio esta devocional de Stanley Jones, a palavra que fica na minha mente é a palavra voz. Todas as vezes que eu quero declarar a minha vontade aos meus filhos, eu utilizo a minha voz. Toda vez que eu quero declarar o que penso sobre ser a vontade melhor para a vida da minha esposa, eu uso a minha voz. Quando eu quero declarar coisas na igreja que eu pastoreio, eu uso a minha voz. Porque a voz forma a nossa vontade na vida do outro. A voz declara a nossa vontade na vida do outro. Quando Deus nos criou, Ele nos criou no poder da sua voz. Ele declarou: haja todas as coisas. Ele declarou: façamos o homem como a nós mesmos, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. A voz de Deus ecoou na história, criando cada um de nós e colocando em nós a vontade dele, formando em nosso interior, como diz Stanley Jones, a vontade dele. Por isso essa voz grita em nosso interior, grita nos lançando a este Criador maravilhoso, grita nos lançando à procura deste caminho que orienta as nossas vidas, formando a vontade de Deus em nós, que está naturalmente conectada a nós. Mas nessa busca por esse caminho, nós experimentamos os desvios. E sabe como os desvios aparecem para nós? Também aparece como múltiplas vozes, vozes que atraem, vozes de convite. E quando nós trocamos a voz do nosso Criador, que forma no nosso interior a sua vontade, pela nossa própria voz, pelo som da nossa própria voz, tudo que nós vemos, ao invés de vida, é veneno, é morte. Quando nós passamos a ouvir a voz, como disse Jones, do medo, do ódio, da insegurança, nós paramos de ouvir a voz de Jesus Cristo, paramos de ouvir a voz daquele que declarou a sua vontade em nós por meio da sua voz. Então, o lugar da segurança que Deus nos fez para viver em Cristo Jesus, nós passamos a viver a insegurança declarada pela nossa voz. Ao invés de vivermos o amor formado em nós pela voz de Deus e revelado em Cristo Jesus, nós passamos a viver o ódio que declaramos com a nossa voz. Nós trocamos de voz. Isso chama-se idolatria. Paramos de adorar o Deus que nos formou com a sua palavra, colocando em nosso interior a sua vontade. E passamos a adorar coisas criadas. E então nos apaixonamos pelo som das coisas criadas. Nos apaixonamos pelo som da nossa própria voz. Então sabe o que fazemos? Damos ouvidos aos desvios do caminho de Deus, declarados pela nossa voz. Quando ouvimos a voz de Deus, aquela que nos criou, essa voz forma em nosso interior a vontade dele e damos ouvidos à vontade de Deus. Quando passamos a ouvir a nossa própria voz, nós paramos de ter a vontade de Deus percebida por nós e formamos a nossa própria vontade. Então vamos viver os desvios daquilo que Deus nos criou para viver. O meu desafio para você nessa devocional é: tome cuidado com a paixão pelo som da sua própria voz. Precisamos ouvir esta voz interior que é Cristo em nós, clamando a sua vontade em nós.
o Cristo que formou a vontade do Pai em nós. Precisamos ouvir esta voz e não sermos apaixonados pelo som da nossa própria voz, que nos leva a caminhos desviantes da vontade de Deus. Olha como Stanley Jones ora sobre isso. Ó Deus, quando me formaste, tu me moldaste para a tua vontade e teus propósitos. Neles eu vivo radiante, rítmica e abundantemente. Em mim mesmo pereço. Por isso, troco meus caminhos insensatos por tua vontade e então encontro meus próprios caminhos sábios, escondidos em mim. Eu te agradeço, Deus. Amém. A afirmação de Jones é a seguinte: hoje amarei o meu próximo, porque amo a mim mesmo. Se não amar o meu próximo, serei muito feio para ser amado. Muito legal isso. Ele está dizendo, tudo começa na voz de Deus, formando a vontade dele em nós. Quando deixamos de viver isso, vamos viver apaixonados pelo som da nossa voz. E vamos parar de viver o propósito, a vontade de Deus para a qual fomos criados. Isso vai trazer frustração e vai nos fazer perecer em caminhos desviantes que o som da nossa voz declarou e nos convidou. Cuidado, cuidado com a paixão pelo som da sua própria voz. Ouça a voz do Criador e deixe que ela forme a vontade dele na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.